Olá, meu irmão, minha irmã, amigos, que a vida e a paz de Jesus esteja com todos vocês. É uma bênção, uma honra, uma alegria enorme tê-lo conosco no programa Boletim Missionário da Junta de Missões da Igreja da Promessa. Estamos nos estúdios da TV Promessa e nós vamos participar juntos do programa especial, série especial Vida e Paz. É o projeto que vamos compartilhar contigo neste e nos demais programas. Temos a honra de receber aqui nos estúdios da TV Viva Promessa, pastor Zenilson Brito, secretário da Junta de Missões, e também o pastor Marco Antônio, nosso colaborador na área financeira e também da gestão. Sejam bem-vindos, meus queridos, a palavra de vocês de saudação. Olá, irmãos, paz de Cristo Jesus, uma satisfação me dirigir até você e poder estar aqui em alguns minutos compartilhando as informações do projeto Vida e Paz. Pastor João Leonardo, pastor Marco, uma satisfação estarmos juntos nessa missão. Paz de Cristo Jesus, meus irmãos, vocês que nos acompanham, que Deus nos dê graça aqui para a gente poder compartilhar todas essas informações aqui, desse projeto que Deus colocou no coração daqueles que estão à frente da Junta de Missões, e que a gente consiga ter essa ferramenta, não só ter, mas entendê-la para poder aplicar na nossa igreja local. Que Deus nos dê graça. Amém? Muitíssimo obrigado, pastores. Meu irmão, minha irmã, amigo em Cristo, é com uma grande satisfação que a gente inicia esta série especial Projeto Vida e Paz. E você é o nosso convidado especial para estar compartilhando este programa, e os próximos. Que você seja um multiplicador desta mensagem. Como é que nasce o Projeto Vida e Paz? Esta é a primeira pergunta, a primeira reflexão do nosso programa. Projeto Vida e Paz nasce no nosso coração a partir da graça maravilhosa de Jesus, há alguns anos atrás, no ano 2020 para 2021. Como Junta de Missões da Igreja da Promessa, nós temos a responsabilidade, o compromisso de estar cooperando com todas as igrejas locais, bem como com as diretorias regionais da nossa igreja, de norte a sul do país. E nós, em oração, clamando a Deus, pedindo graça e misericórdia, a equipe da Junta de Missões entendeu da parte do Senhor que nós deveríamos olhar para as Escrituras Sagradas e, a partir dela, fundamentação bíblica, a partir do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estivéssemos buscando uma ferramenta para contribuir no processo do discipulado cristão, no processo de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, a pergunta é: como nasce o projeto? O que é o projeto? Eu quero iniciar, mas eu deixo, lógico, desde o início, a palavra franqueada aos meus companheiros de missão cristã aqui, para qualquer contribuição nesse primeiro momento. O Projeto Vida e Paz é um projeto de impacto evangelístico. Então, isso precisa ficar muito claro, para todo líder da promessa, para todo pastor, todo irmão, toda irmã que participa da missão de Deus. Nós temos aprendido pelas Escrituras Sagradas que a missão de fazer discípulos de todas as nações, ela é do próprio Senhor. Ele veio a esta terra, em Cristo Jesus, se apresentou para restaurar todas as coisas. E Ele nos deixou também a graça maravilhosa de fazermos parte dessa missão de proclamação. Pois bem, então o Projeto Vida e Paz é um projeto de impacto evangelístico. Ele deve, pelo menos essa é a proposta, acontecer uma vez ao ano. Então, projeto de impacto evangelístico deve acontecer uma vez ao ano.
detalhe importantíssimo, a gente vai estar frisando isso ao longo dos demais programas. Um momento especial para que toda a igreja local esteja envolvida na missão do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então não é um projeto onde o pastor apenas vai participar, onde o presbítero, o diácono, a diaconisa, mas a ideia é que toda a igreja esteja participando. A igreja, naquela perspectiva de Paulo apóstolo, como família de Deus, como corpo de Cristo, a igreja como lavoura de Deus, a igreja como edifício, a igreja como comunidade. Então toda a igreja participa na execução, na implantação, na colheita dos frutos neste projeto. Nós vamos falar mais sobre isso durante os demais programas, mas eu gostaria muito que você guardasse isso no teu coração. Projeto Vida e Paz é um projeto de impacto evangelístico, envolve toda a igreja local, tem o envolvimento de toda a igreja local e deve acontecer uma vez ao ano. Pois bem, segundo tema aqui, ou a segunda pergunta, e aí eu vou pedir a concorrência, que é a participação dos nossos diletos pastores, sobre as bases bíblicas para o projeto. Como eu falei lá no início, nós fomos buscar nas Escrituras Sagradas as bases para que pudéssemos estar construindo, elaborando esse projeto, e oferecendo à Igreja da Promessa através da Junta de Missões. E aí eu peço ao pastor Zenilson, secretário da Junta de Missões, que nos ajude com a primeira base bíblica, para que os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos líderes que estão participando conosco e que vão estar inclusive compartilhando este programa, possam estar efetivamente recepcionando para o entendimento e a implantação do projeto. Por gentileza, pastor Zenilson. Muito bem, então vamos lá. A primeira base bíblica está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. Creio que é um texto bem familiar e também o texto que é a base para a missão. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos enxergar uma palavra chamada prioridade. A autoridade do qual Jesus se refere, do qual ele deseja que todos cristãos possa estar fazendo, é prioridade para a missão. Dentro dessa perspectiva de prioridade para a missão, a Junta de Missões, ela se preocupou com isso. E diante da direção do Espírito Santo, ela promoveu o projeto Vida e Paz. Para alguns de vocês, pode já estar em mãos. Algumas igrejas podem já ter colocado em prática. Se ainda na sua igreja ainda não foi colocado em prática, é um bom momento para você se informar e promover na sua comunidade. Então, quando nós olhamos para essa perspectiva da base missionária como prioridade, nós olhamos que ela é a prioridade de Deus. Russell Shedd, ele afirmou no livro Perspectiva do Movimento Cristão Mundial esta frase, e que é algo que a Junta de Missões está colocando, propondo, compartilhando. Então, desejo que você olhe com carinho para esse texto bíblico, reflita nessa prioridade que o Senhor Jesus pediu para os seus discípulos e que a igreja, lá no Novo Testamento de Atos, deu continuidade, e as igrejas de todos os tempos estão dando continuidade
E nós, da Junta de Missões, da Igreja Adventista da Promessa, também queremos fazer parte dessa continuidade. Você, meu irmão, minha irmã, amigos em Cristo Jesus, capta essa mensagem em nome de Cristo. O nosso Senhor Jesus é o Deus em missão. Ele se apresenta como Deus em missão e ele estabelece esta prioridade. Vocês, disse Jesus, vocês devem ir e fazer discípulos de todas as nações. O texto, inclusive, dá o caminho, né, pastor Zenilson? Verdade. Como nós devemos fazer discípulos. E a Junta de Missões, por graça e misericórdia de Jesus, tem entendido da parte do nosso Senhor que o projeto Vida e Paz, um projeto de impacto evangelístico, pode contribuir nesse processo do discipulado, nesta prioridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, o projeto Vida e Paz tem como objetivo compartilhar a vida e a paz de nosso Senhor Jesus. Então, por gentileza, vai acompanhando aqui os textos bíblicos, as nossas reflexões e seja, repito, um multiplicador desta mensagem, em nome de Cristo. Pastor Marco, por gentileza, compartilha mais um texto bíblico aí e nos ajude na publicação, né, deste projeto que o nosso Senhor tem trazido ao nosso coração. Então vamos lá. Se você está com a tua Bíblia aí, próximo a você, pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso 1, e eu vou de forma bem rápida aqui, chamar a atenção para 3 fatores aqui nesse verso, que vem na sequência aqui. É importante depois dar uma relida, né? Lucas 10, verso 1 diz assim, ó: Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então aqui a ideia é, Jesus ele pega 72 pessoas, separa, forma ali 36 duplas, né, evangelizadoras, e manda de 2 em 2. E é interessante que ele manda na frente dele. Não é que Jesus manda e vocês vão lá e resolvam. Não. Vá à frente anunciando que eu estou indo. Vá na minha frente. Por todos os lugares que eu vou passar, Jesus já dá o script para eles por onde ele vai passar. Vocês vão na frente anunciando. E o que vocês devem fazer chegando lá? Aí o verso 5, final do verso 5. Então, você chega numa casa, o que você faz nessa casa? Você diz para ela assim, ó: paz a esta casa. Aí o verso 6 diz o seguinte, que se houver ali, né, que a ideia aqui de homem, né, um homem de paz, aí eu entendo aqui que o homem aqui é o sentido genérico, mas ali uma pessoa de paz, aí o texto diz que a paz que você está levando, a paz de vocês repousará sobre eles. Jesus já está mandando essas pessoas, essas duplas, cheias de paz. Aí chega lá, você vai anunciar isso onde você estiver o espaço, né? Aonde você for recebido, você chega com essa mensagem. E aí no verso final do verso 11, final do verso 11 aí, ele diz assim, ó: fiquem certos disso, né? Qual que é a mensagem aqui? O cerne da mensagem aqui, o centro da mensagem. O reino de Deus está próximo. Final do verso 11. Então essa é a mensagem que vocês estão dizendo para eles. O reino de Deus está próximo. E aí no verso 12 é a consequência desse trabalho nosso. Eu já estou adiantando um pouquinho aqui, tá? De todo esse material. Então qual que é a consequência desse trabalho? Aí Jesus está falando, naquele dia, verso 12, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então essas pessoas que forem alcançadas pelas duplas evangelizadoras, essas pessoas, Jesus vai tratar ela com muito rigor. Se entendeu a mensagem, salvação. Se ouviu e não aceitou, aí ele fala aqui essa questão de tolerância. Ele fala, quer entender como é que vai ser o trato? Vai ter mais tolerância para Sodoma e Gomorra porque essa pessoa que ouviu a meu respeito e não se inclinou.
E essa responsabilidade agora é para nós, para os nossos dias. Então Deus colocou no nosso coração para que a gente possa divulgar isso daqui. E uma das ferramentas, porque não é a única, é aquilo que nós vamos ver aqui nesse nosso bate-papo aqui, que o Vida e Paz, ele tem a pretensão de começar a abrir trabalhos para que você consiga inserir outros materiais. Então ele seria o pontapé inicial. Mas isso nós vamos conversar um pouquinho no decorrer do bate-papo aqui. Perfeito, perfeito. Tranquilo? Excelente. Pois não, pastor Zenilson? Pastor Leonardo e pastor Marco, e para você que está acompanhando, é interessante que antes de você levar a paz de Jesus Cristo, antes de você ir, nós temos aqui, dentro desse texto, uma organização clara, algo para ser desempenhado, e as pessoas que vão desempenhar, elas estão cientes do que elas irão fazer. É interessante que o projeto Vida e Paz, ele tem essa proposta também, pastor Leonardo. Perfeito. Porque em algo organizado, você vai, que é o texto de Mateus. Em algo organizado, você prega. E em algo organizado, você ensina, que é o que nós estamos contemplando no texto de Lucas. Perfeito. Não é isso, pastor? Excelente. Então, percebam que o plano de Deus é algo organizado. Graças a Deus por isso. Terceira base bíblica, Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 38, texto muito conhecido. Jesus ia por todas as cidades e povoados, pregando as boas novas do reino, ensinando nas sinagogas e curando todas as enfermidades e doenças. Nós falamos no início deste programa, a Junta de Missões, o Graça e Misericórdia do Senhor, foi buscar bases bíblicas para que nós pudéssemos estar participando diretamente deste processo glorioso chamado discipulado. Jesus Cristo é a nossa referência. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso resgatador. E, portanto, Jesus Cristo é a fundamentação desse projeto. Aqui nesse texto de Mateus 9,35, nós encontramos, segundo os estudiosos, e nós cremos nisso, 3 bases do ministério de Jesus. O ensino, que é o discipulado, o pastor Zenilson lançou luz sobre isso. A proclamação, que o pastor Marco Antônio lançou luz sobre isso também no texto citado. E também o ministério da restauração. Jesus é o restaurador de vidas. Portanto, nós temos estas bases bíblicas para que você compreenda, você recepcione aí no teu ministério e que também sirva de estímulo espiritual para você estar participando desta gloriosa missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Zenilson vai contribuir conosco daqui a pouquinho novamente, porque pastor Zenilson tem implantado esse projeto na igreja local. Pastor Zenilson, além de secretário da Junta de Missões, também lidera a igreja local, é pastor titular da igreja Iactaipas, na Grande São Paulo, e já tem inclusive testemunhos para compartilhar conosco desse projeto. Mas daqui a pouquinho ele vai nos ajudar. Antes eu preciso dizer para você o seguinte: o projeto Vida e Paz é um projeto fundamentado nas Escrituras Sagradas. Uma outra informação importante, pastor Marco lançou luz através do texto bíblico. Duplas. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos programas. Eu já quero trazer à tona essa informação. Quando a gente vai implementar o projeto, a gente vai implantá-lo, a gente vai trabalhar sempre, nós trabalhamos sempre no envio de duplas evangelizadoras. Por quê? Porque nós temos nos pautado nas Escrituras e também na própria história da Igreja Adventista da Promessa. Se nós resgatarmos a história
ali nós vamos encontrar, vamos encontrar um projeto evangelístico com duplas evangelizadoras. Então fizemos isso, resgatamos um pouco da história e fundamentamos nas Sagradas Escrituras a fim de trazer para você essa proposta de ação evangelística, ação de impacto evangelístico. Prezados, nos ajudem agora para o desfecho aqui desse primeiro programa. O trabalho é glorioso, o encontro é especial, mas o horário conspira contra nós. Pastor Zenilson, você já teve o privilégio de implantar na igreja local. Tem alguma informação, assim, alguma notícia gloriosa para compartilhar com os nossos irmãos e amigos? Sim, pastor João Leonardo, nós temos sim informações. E essas informações, elas enchem o nosso coração de alegria, porque o resultado da missão é vidas restauradas, vidas transformadas, vidas salvas. Então, o ano passado, também por esse mês, né, que é o mês de abril que nós estamos, fizemos o lançamento do projeto Vida e Paz, escolhemos ali as casas, as duplas, fizemos todo o processo do qual nos aconselhado no projeto. Daqui a pouco, nos próximos programas, nós vamos ver isso, né? Então, não quero aqui adiantar. Mas qual é o resultado? O resultado foi que nós temos batismos realizados, nós temos reconciliações e pessoas já andando com a igreja no processo do discipulado, pastor João Leonardo. Que maravilha. E glórias a Deus por isso. Então, você pode também incorporar esse projeto, ler com cuidado todas as informações que contém nele e também pedir a Deus que inflame o seu coração. Quando eu falo incorporar o projeto, informar-se de todo o conteúdo e pedir para que o Espírito Santo inflame o coração na proposta de colocá-lo em prática. Muito bem. Porque colocando em prática, tem resultado. Para a glória de Jesus. Graças Amém. a Deus, graças a Deus. Importante aqui o destaque que o pastor Zenilson trouxe. Nós apresentamos o projeto Vida e Paz através de 3 livretos. O primeiro explica todo o projeto. Nós vamos dar mais detalhes no próximo programa. Então, o primeiro livreto explica, traz em detalhes, né, o que é o projeto e como implementá-lo. O segundo livreto traz 3 sermões bíblicos, 3 sermões fundamentados no ministério de Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja proclamadora, a igreja discipuladora e a igreja restauradora. E o terceiro livreto traz os 8 estudos bíblicos. Então já antecipamos aqui algumas informações preciosíssimas e nós vamos estar dando mais destaques durante os próximos programas. Pastor Marco Antônio, no texto que você trouxe, você citou algo muito interessante, que Jesus envia de 2 em 2 e que Jesus respalda. Jesus está presente no processo. É importante a gente trazer esse destaque. Há uma preparação, não é isso? Há uma preparação de toda a igreja, de todos os envolvidos. E um detalhe, entre aspas, né? Algo fundamental é a oração. Não é isso, pastor? Uma das ações estratégicas, né, de quem vai implantar esse projeto na igreja local. Oração. É isso aí. E não só essa questão da oração, eu particularmente eu gosto muito do texto na essência, né, como está, né, registrado. E o que chama a atenção aqui, e não vai dar tempo para a gente trabalhar essa informação toda aqui, então vai ficar para o próximo, na nossa próxima fala, né? Aqui é interessante porque são 72 pessoas. Mas Jesus não escolheu 12 para estar mais próximo. Agora ele está mandando 36 duplas, de 2 em 2. E ele está falando o seguinte,
vai na frente, você vai falar da minha paz, porque você está levando a minha paz, e vocês vão passar justamente nos lugares e dizer, ó, ele está vindo aqui na sequência, viu? Só que o texto, ele está dentro de um contexto aqui de Jesus ainda não crucificado e um Jesus que ainda não ressuscitou. Então nós estamos dentro de uma linguagem humana, um passo adiante, né? Porque agora a gente já está falando do Jesus que já foi crucificado e que já ressuscitou, mas com a mesma mensagem: o reino de Deus está próximo. Graças a Deus. E aí é só regada a muita oração, irmãos, para a gente ter esse mesmo poder e essa mesma autoridade para falar do mesmo Senhor. Nós estamos falando do mesmo Senhor. É o mesmo texto se cumprindo em nossas vidas hoje. Perfeito. Enquanto o pastor Marco compartilhava ali a compreensão do texto, me veio à memória oração e dependência. Porque o texto é claro, Jesus envia e deixa claro que eles deveriam ir na total dependência do nosso Senhor. Oração e dependência são marcas do projeto Vida e Paz. Meu querido irmão, querida irmã, amigos em Cristo Jesus, nós estamos concluindo o primeiro programa, série especial Vida e Paz. Amém. Agradecemos a Deus por tua participação conosco e lhe convidamos, continua com a gente, próxima semana, segundo programa especial Vida e Paz. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus prospere o teu ministério, que Ele cumpra em você e através de você a sua santa e gloriosa vontade. Prezados pastores, muitíssimo obrigado e Amém. Até a próxima semana. Amém. Amém.